Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 14 de outubro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram o sistema do empate. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos do dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a sustentação oral e o patrono está presente. Só um momento. Começar os trabalhos com o processo de JBS S.A., recurso de honorário, relator do Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Presidente, como eu havia falado até avisar os outros juízes, eu vou ler o relatório deste processo e as acusações. Vou esperar, vou pedir que a patrona faça sustentação oral e depois eu fiz o meu voto, mas depois eu vou pedir para retirar o processo, porque eu quero ouvir a advogada, aí depois eu vou apresentar o processo novamente. Tá bom, presidente? Tudo bem, Dr. Carlos. Tudo bem, então o Dr. Carlos não apresenta os autos? Ok, presidente. O auto é composto de 3 infrações. Primeira, emitiu notas fiscais eletrônicas com valor de tanto, referente na saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destinos. Os documentos fiscais de saída de sebo estampavam como destinatário o contribuinte Monte Real Reciclagem Animal Limitada, final da inscrição 118 e final de CNPJ 2000, ao contrário, 98. Cuja declaração estadual foi declarada nula a partir de 13/2/2020 por simulação de existência de estabelecimento e do quadro societário da empresa, nos termos do artigo 21, inciso 1 e 2 da Lei 6.374 de 89. A mercadoria está sujeita ao diferimento previsto no artigo 383 do RIC, no entanto, não havendo a comprovação de que o sebo foi destinado ao estabelecimento de Monte Real, e com a interrupção do diferimento, conforme dispõe o artigo 428, inciso 3 do RICMS. Cabe a existência do ICMS do estabelecimento do outro ato no importe de tanto. O item 2 creditou-se indevidamente do ICMS no montante de tal. No período de valores especificado no demonstrativo, creditamento devido de ICMS decorre da escrituração de notas fiscais eletrônicas relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento, mas que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMS. Os documentos fiscais foram supostamente emitidos por Monte Real Reciclagem Animal Limitada, cuja inscrição tal foi declarada nula por motivo de simulação do quadro societário e da existência do estabelecimento, sendo declarados inidôneos os documentos fiscais emitidos a partir do dia 13/2/2020 e desclassificados nos termos do artigo 184.1 do RICMS. E o item 3 recebeu mercadoria sebo bovino industrial no valor de tanto, desacompanhada da documentação fiscal, uma vez que é cobertada pela nota fiscal eletrônica 993, de 20/11/2020, considerada inável para a operação, visto que não atende às condições previstas do item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMS. O documento fiscal foi supostamente emitido por Monte Real Reciclagem Animal Limitada, cuja inscrição estadual número final 118 foi declarada nula por motivo de simulação do quadro societário e de existência de estabelecimento, sendo declarados inidôneos os documentos fiscais emitidos a partir de 3/2/2020 e desclassificados nos termos do artigo 184.1 do RICMS. A empresa autuada, ora recorrente, apresentou defesa de folha 782.817, da qual transcrevo, em manifestação de folhas 6891 a 6.900, fiscalizou, refutou a alegação de defesa apresentada, requerendo a manutenção integral da auto-infração. A autoridade julgadora de primeira instância julgou totalmente procedente a auto-infração, mantendo a penalidade aplicada. Inconformada, a empresa atuada recorrente apresentou recurso ordinário, representando os argumentos da defesa, apresentação fiscal no parecer
de folhas 70, 58, 70, 60, reconverteu o julgamento em diligência, tendo visto que a recorrente alegou em seu recurso que o montante cobrado do auto-infração referente ao mês de fevereiro de 2021 deveria ser excluído do lançamento, uma vez que no demonstrativo creditamento de devido ICMS item 2 do auto-infração, as folhas 29, não havia discriminação das notas fiscais que foram autuadas para naquele mês, juntando demonstrativos sobre a qual a autoridade julgadora entendeu que deveria o agente fiscal se manifestar. O agente fiscal atuante se manifestou de folha 70.66.168, no sentido que a citada planilha juntada pelo autuado de folha 3.855, a recorrente rolou notas fiscais no período de fevereiro de 2021, demonstrando que, ao tempo da defesa, eram conhecidas notas fiscais de aquisição relativa ao mês de encomenda, não tendo havido prejuízo ao contraditório, visto que o autuado teve a oportunidade de apresentar as suas razões de defesa e de produzir provas relacionadas às notas fiscais do período questionado, não merecendo acolhimentos à relação da recorrente. A representação fiscal apresentou suas contrarrazões de recurso ordinário, pugnando pelo não provimento de recurso, viemos concluir. Esse é o relatório, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. Doutora Priscila, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Bom dia a todos. Cumprimento o ilustríssimo presidente, doutor. Cumprimento o ilustríssimo relator, doutor Carlos, os demais jogadores que acompanham a Câmara. Senhores, estamos aqui, como muito bem relatado pelo doutor Carlos, diante de um auto de infração lavrado para exigência de 3 itens. Basicamente, aqui, o item 1 é falta de pagamento de ICMS em operação diferida, porque a empresa destinatária ali, ela foi declarada com a inscrição estadual nula, posteriormente às operações. O item 2 trata de creditamento indevido em razão de aquisição de empresa, que foi também posteriormente declarada nula. E o item 3 trata ali de uma falta de cumprimento de obrigação acessória, também decorrente do mesmo cenário de aquisição de mercadoria de empresa declarada nula posteriormente às operações. Todas essas operações aqui, elas foram travadas com a empresa Monte Real. Em primeira instância, senhores, foi julgado procedente o auto de infração. Basicamente, o julgador de primeira instância ele desconsiderou todas as provas que foram acostadas no processo, inclusive comprovantes de pagamento e extratos bancários que comprovam aí a efetividade da operação, o pagamento dessas operações, que é tida pelo STJ como prova-mãe para comprovar essas operações entre fornecedores que são posteriormente declarados inidôneos. E aí, então, portanto, concluiu a decisão de primeira instância pela insuficiência da documentação. Então, ela deixou de enfrentar as provas acostadas aos autos. E aí, eu vou construir a minha sustentação oral aqui, e baseada em 4 pontos principais. Primeiro é a nulidade da decisão, porque ela não enfrentou essa documentação. O segundo ponto é a respeito da existência de um mandado de segurança que determinou o desbloqueio da inscrição estadual da Monte Real. O terceiro ponto, o erro na capitulação legal. E, por fim, o mérito aí, que é a comprovação da efetividade da operação à luz da súmula 509 do STJ. Então, pois bem, senhores, no primeiro ponto de nulidade da decisão, como bem adiantado aí, a decisão recorrida, ela considerou os diversos documentos acostados pelas partes como documentos unilaterais. Então, veja, o contribuinte, ele acostou Sintegra, acostou pedidos comerciais, contratos, comprovantes de pagamento, tickets, pesagem, CTS de operações. Então, tudo isso são documentos que comprovam a efetividade da operação. E a decisão recorrida, embora ela reconhecesse que a empresa Monte Real ela estava ativa à época das operações, ou seja, houve ali o reconhecimento dessa boa-fé do contribuinte, ela desconsiderou os comprovantes de pagamento porque ela entendeu que foram realizados pelo estabelecimento matriz, e ela desconsiderou também esses comprovantes porque entendeu que eles sozinhos não produziriam efeitos de forma isolada. Então, veja, senhores, nós estamos aqui de uma contundente prova, que é o comprovante de pagamento, que é o extrato bancário da empresa, e mesmo assim essa documentação ela não é aceita porque ela sozinha não seria suficiente para comprovar a efetividade da operação. Mas veja, excelências, ilustríssimos, além dessa documentação, foram juntadas também os pedidos comerciais, os tickets, pesagens,
que o pedido comercial ele comprova ali a relação comercial entre as partes, as notas fiscais comprovam essa negociação, os tickets de pesagens comprovam que esse caminhão ele ingressou no estabelecimento e ele saiu do estabelecimento carregado, ou seja, tudo isso a demonstrar a efetividade da operação. E é importante demonstrar aqui também a nulidade da decisão, porque os CTS que foram apostados pela parte, eles sequer foram analisados. A decisão, ela faz menção à existência dos CTS, porém, ela não analisa os CTS. Então, veja que toda a documentação apostada, ela basicamente foi desconsiderada sem uma análise aprofundada. E tudo ao entendimento de que seriam provas unilaterais. Então, primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a nulidade dessa decisão, porque nós estamos diante de um contexto de nota fiscal inidônea, ou seja, um contexto que prescinde da análise de provas, e se essa prova não é analisada a contento pela instância, pela primeira instância, há necessariamente uma supressão de instância, ou seja, o contribuinte ele não teve a sua prova analisada. Então, por isso, requer seja declarada a nulidade da decisão de primeira instância para que seja enfrentado. E aí, nesse ponto, só para chamar a atenção, excelências, recentemente, em contexto idêntico de nota fiscal inidônea, ali mudava apenas os fornecedores, houve uma decisão declarando a nulidade da decisão de primeira instância, justamente porque ela entendia que a documentação apresentada era insuficiente, mas ela não analisava a contento essa documentação. Isso foi proferido em setembro agora, no processo 5024-309, nós juntamos um número no memorial, e ele declarou a nulidade da decisão de primeira instância para que voltasse e fizesse a análise completa do conjunto probatório, porque a farta documentação, ela foi entregue. Então, apenas para trazer esse ponto também, para chamar a atenção de vossas senhorias. Segundo ponto aqui, preliminarmente, também é a respeito da nulidade da capitulação legal do item 1, porque o item 1 traz ali a descrição de falta de pagamento do ICMS, inclusive é cobrado um montante expressivo de ICMS, porém, quando se analisa ali os dispositivos que foram suscitados para capitular essa infração legal, se verificam que são dispositivos atinentes à documentação fiscal, ou seja, à obrigação acessória. Então, aqui há um equívoco na capitulação legal, porque o dispositivo que foi trazido para confronto, ele não tem relação com a descrição da infração, que é de falta de pagamento. Então, portanto, requer aí seja declarada a nulidade do auto de infração em relação ao item 1, em razão do erro na capitulação legal. Por fim, ainda preliminarmente aqui um terceiro ponto relevante é o fato de que o núcleo da acusação fiscal, nesse auto de infração, ele trata de operações que foram realizadas com uma empresa terceira Monte Real, e essa empresa terceira, embora ela estivesse ativa à época das operações, ela foi declarada nula posteriormente, e aí esses efeitos da decisão de reconhecimento de nulidade da inscrição estadual, ele retroagiria para atingir operações passadas. E aí, senhores, se o núcleo da acusação fiscal ele é de que houve uma declaração de nulidade da inscrição estadual, esse núcleo da acusação fiscal ele é combatido quando há um mandado de segurança impetrado pela própria Monte Real, que requereu o desbloqueio dessa nulidade da inscrição estadual, e houve uma sentença em mandado de segurança, inclusive que foi convalidada pelo tribunal, determinando o desbloqueio dessa inscrição. Então, veja que não há mais aqui, em razão dessa decisão judicial, qualquer nulidade de inscrição. Então, ela foi convalidada pelo judiciário. O judiciário determinou em liminar, determinou em sentença, confirmada em acórdão, que houvesse o desbloqueio dessa inscrição estadual e, portanto, convalidou ali que as operações da Monte Real, elas poderiam ocorrer. Então, esse é um ponto que chama atenção, porque ele fulmina o núcleo central aqui da acusação fiscal. Então, por esse motivo, também requer seja declarada a nulidade do auto de infração em razão da existência de mandado de segurança com sentença e acórdão favoráveis. E, por fim, senhores, aqui já passando ao mérito dessa discussão, a recorrente ela postou uma farta documentação
comprobatória da efetividade da operação. É importante aqui destacar duas premissas iniciais que foram consignadas na decisão recorrida. A primeira é de que há prova de que a fornecedora ela estava ativa à época das operações, ou seja, ali já trazendo o indicativo de boa-fé da recorrente. E, além disso, consigna também que essas declarações de nulidade de inscrição estadual, elas ocorreram posteriormente às operações. Então, também consignando aí dois requisitos importantes para essa discussão de nota fiscal em Niterói. E aí, com relação à comprovação da efetividade da operação, como eu já destaquei aqui, a decisão recorrida, ela deixou de acatar as provas trazidas aos autos por entenderem que seriam provas unilaterais, inclusive que os comprovantes seriam documentos que, de forma isolada, não fariam prova de comprovação da efetividade da operação, mas fato é que a recorrente juntou um fardo conjunto probatório que foi desconsiderado. Então, veja, primeiramente, a recorrente acostou contratos que lastreiam as operações. Esses contratos foram desconsiderados pela decisão de primeira instância porque eles não teriam firma reconhecida e porque, supostamente, ali alguns contratos teriam uma divergência na assinatura. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui de que em nenhum momento a autoridade fiscal e a autoridade julgadora refutam o fato de que existe um contrato nos autos. Veja, uma negociação, ela sequer prescinde de um contrato, ela pode ser feita, inclusive, verbalmente. O Código Civil permite que haja uma realização de negociação de forma verbal. Então, em nenhum momento é infirmada a existência desses contratos. Os contratos estão lá e eles comprovam ali o que eles precisam comprovar, que de fato houve uma negociação entre as partes, constando ali qual é o objeto, quais são as partes, a forma, o preço que essa mercadoria deveria ser entregue. O segundo ponto aqui que nós trouxemos, o segundo comprovante, são os pedidos comerciais, que eles demonstram ali, eles refletem ali a contratação, né? Então, o objeto da negociação, a parte, a quantidade, enfim, os pedidos comerciais que comprovam também essa relação comercial. A recorrente também acostou as notas fiscais, que também são documentos que comprovam a operação comercial, e, além disso, com relação aí, passando a movimentação física dessa mercadoria, a recorrente acostou os tickets pesagem. Esses tickets pesagem, senhores, eles servem para comprovar ali que o caminhão ele ingressou no estabelecimento da recorrente ou ele saiu do estabelecimento da recorrente carregado. Então, nesses tickets pesagem é possível observar o peso líquido que o caminhão ingressou ou saiu, a depender aí da operação, né? Se é uma operação de entrada ou uma operação de saída. Esses tickets pesagem, embora eles demonstrem a efetividade dessa movimentação física, eles não foram reconhecidos pela autoridade fiscal, somente pelo fato de que seriam documentos unilaterais. Mas veja, senhores, nós estamos diante de um documento que ele traz uma informação relevante, então ele precisa ser analisado, ele precisa ser enfrentado, ele não pode ser desconsiderado. Inclusive porque, senhores, se formos considerar que a argumentação de que é um documento unilateral, a nota fiscal que lastreia a acusação fiscal também é um documento unilateral. Então, portanto, esse ticket de pesagem ele contém informação relevante, inclusive contendo ali a placa do caminhão que ingressou no estabelecimento, e ele deve ser levado a efeito. Além disso, ainda tratando aí da movimentação física dessas mercadorias, a recorrente acostou diversos CTS, cerca de 215 CTS, que comprovam aí essa movimentação física da mercadoria, que também não foram consideradas pela autoridade fiscal. Ele chega a mencionar a existência desses CTS, mas não os analisa, e eles também são prova contundente ali de que houve de fato essa operação. E eu destaco até mesmo que essas operações elas ocorriam por responsabilidade desse terceiro. Então, o frete era de responsabilidade da Monte Real. E aí, por esse motivo, a recorrente ela não conseguiu apresentar nos autos todos os CTS. Ela tem CTS a partir de um período, porque ela exigiu essa documentação, mas ela não tem CTS de todo o período, porque era de responsabilidade desse terceiro. E aí, é curioso também o fato de que a própria autoridade fiscal ela traz ali nas suas manifestações que
fez a solicitação de apresentação do CTS para a Monte Real e a Monte Real não entregou. Veja, se a própria autoridade fiscal que tem acesso a essa documentação não conseguiu acesso à documentação, por que o contribuinte, que é um terceiro, que não consegue obrigar a Monte Real a entregar essa documentação, deveria ter acesso a essa documentação? Então, por esse motivo aqui também foi comprovada a efetividade da movimentação física da mercadoria, seja pelos tickets, seja pelos CTS que foram desconsiderados, o que demonstra aí mais um requisito aí de comprovação da efetividade da boa-fé da recorrente. E, por fim, senhores, foram acostados aqui comprovantes de pagamento que foram feitos por instituições idôneas, reconhecidas, que são auditadas, inclusive, pelo Banco Central do Brasil, e foram acostados também extratos bancários da própria recorrente, ali atestando o ingresso desses montantes, comprovando a efetividade da operação e comprovando que esses pagamentos foram feitos. Ora, o STJ ele tem o comprovante de pagamento como prova-mãe, prova-rainha ali das provas de nota fiscal inidônea, cenário de nota fiscal inidônea, porque justamente ele demonstra que houve o ingresso, houve o pagamento da operação, então não haveria qualquer outro benefício que o recorrente pudesse ter, se há comprovação ali do pagamento da operação. Então, senhores, aqui estamos diante de uma farta documentação que comprova a efetividade da operação, e essa farta documentação, inclusive, ela foi atestada por um laudo que foi acostado pela recorrente aos autos, que foi emitido pela empresa de auditoria Ernst Young, que é uma empresa Big Four, renomada, de auditoria independente, e ele atesta ali que, no quesito de documentos fiscais, contábeis, comerciais e financeiros, a recorrente ela tem essa documentação para comprovar a efetividade da operação. Então, portanto, havendo a comprovação da efetividade da operação, há que se cancelar o auto de infração, aplicando-se aí a súmula 509, que reconhece a efetividade da operação, que reconhece que quando há comprovação da efetividade da operação, não pode ser atribuídos efeitos, responsabilização de terceiros de boa-fé, como é o caso aqui da JBS. Bom, senhores, aqui em relação ao mérito, gostaria de pedir, então, portanto, o cancelamento do auto de infração, dada o farto conjunto probatório. E aí, só chamar a atenção para um último fato, que em relação ao período de fevereiro de 2021, no demonstrativo fiscal não constaram as notas fiscais que compõem esse período de fevereiro de 2021. Então, portanto, aqui também há um ponto de nulidade do auto de infração. Senhores, eu agradeço a atenção de todos e fico aqui à disposição para esclarecimentos, pedindo aí que seja dado provimento ao recurso ordinário da empresa para que seja cancelado o auto de infração. Muito obrigada a todos. Agradeço, doutora Priscila, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Presidente, eu estava analisando também que, efetivamente, a empresa juntou vários documentos de folha 7125 a 10260. E eu estava pensando aqui, se não fosse o caso, a gente converter em diligências para a representação fiscal se manifestar, né? Porque não houve qualquer manifestação da representação fiscal. Então, por isso que eu queria ouvir primeiro a patrona, efetivamente, e se for o caso, mudar meu voto para conversão de diligência para a fazenda se manifestar, aí depois efetivamente vir um novo julgamento, após a apreciação deles, para voltar o processo para julgamento, para a gente julgar o mérito, se for o caso, né, presidente? Ok, doutor Carlos. Eu dei uma olhada e realmente tem muita documentação, né? Tem, pelo que eu vi rapidamente, alguns status bancários e tal. Eu acho que são documentos até relevantes e tem que ser apropriado que fosse ouvida a representação fiscal para sua manifestação também. Exato. Eu vou mudar meu voto aqui, presidente, rapidamente, e eu vou, não sei se você me vota, se tem tempo para isso, ou eu acho interessante eu fazer e depois apresentar na próxima sessão, presidente. Também não Assim, quero tumultuar, presidente. Acho que é não, melhor, tranquilo, né? doutor Carlos. Não sei, na verdade, assim, acho que você já pode alterar seu voto, né? Ainda o seu voto não está registrado. Exato.
já é possível modificar seu voto, né? Eu vou modificar então É um voto, rapidamente. talvez seja um voto Rapidamente, simples, né? exatamente. E eu Só já, para agilizar. para agilizar, exatamente, presidente. Presidente, só Sim, uma questão. Será que não seria o caso também de passar pela fiscalização? Por ser po- provas podemos novas? passar. Podemos passar, sim, doutor Carlos. É uma diligência para o auditor fiscal autuante, né? É, E após a representação fiscal. muito bem, presidente. Rapidamente aqui. O doutor Carlos redige, vou pedir licença só um minuto, já volto.
Presidente, rapidamente aqui, ó. Diante da apresentação de novos documentos por parte da recorrente, folha 7.125 a 10.260, convertendo em diligência ao auditor fiscal atuante para manifestação e logo após a apresentação fiscal para a devida manifestação. Ante exposto, decido conhecer o recurso ordinário e converter a diligência para o auditor fiscal atuante e após a apresentação fiscal, manifestar-se sobre a apresentação de novos documentos, folha 7.225 e a 10.260. É assim que eu voto, presidente. Tudo bem. Obrigado, doutor Carlos. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Já está, presidente. Está registrado. Deixa eu confirmar se foi correto. Muito bem. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo de JBS S.A. foi convertido em diligência nos termos do voto do doutor Carlos. Agradeço a presença da doutora Priscila. Muito obrigada, ilustríssimo presidente. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa sessão. Até mais. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutora. Passar o processo de Seara Alimentos Limitada. Relatoria Dr. Carlos Henrique. Vista Dr. Eduardo Soares de Mello. É um recurso ordinário. Doutora Priscila, a sustentação oral já foi realizada, correto? Doutora Carolina, a sustentação oral já foi realizada na sessão anterior, correto? Correto. Ok. Então, doutor Carlos Henrique, só nos relembra sucintamente os autos? E, presidente, o auto é composto de seis infrações, 3 infrações de creditamento indevido, 4, 5, 6. Então, em geral, 6 questões de 6 infrações de creditamento indevido. Foi apresentada a defesa, a segunda autoridade fiscal refutou todos os argumentos, a recorrente apresentou liquidação dos itens 1, 4, 5 e 6 com crédito acumulado, folhas 4.546 e 4.553. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedentes os itens 2 e 3 do auto-infração, tendo visto que foram confessados os itens 1, 4, 5 e 6. A empresa interpôs recurso ordinário. A apresentação fiscal rebateu os argumentos da empresa recorrente e reposicionou pelo não provimento do recurso ordinário. O núcleo de crédito acumulado e ressarcimento encaminhou folhas 4.617 o requerimento da recorrente da DRT5 Campinas para verificação da existência de crédito acumulado para efetivação da compensação requerida pela recorrente. O delegado regional tributário de Campinas despachou autorizando o pedido de liquidação de crédito acumulado referente ao débito dos itens 1, 4, 5 e 6 do auto-infração. O DRT5, o Núcleo de Serviço Especializado de Crédito Acumulado, folhas 426, determinou em prosseguimento o encaminhamento à unidade de cobrança para quitação parcial do débito dos itens 1, 4, 5 e 6 e o retorno do Núcleo de Serviço Especializado em Crédito Acumulado em Campinas para diferimento e reserva do sistema ECREDAC, notificação do contribuinte e arquivamento. Foram efetuados devido lançamento de quitação de débito do sistema de controle de interface juntados com os processos do sistema EPAT, 4 folhas 4.638, verbo concluso. Em primeiro lugar, a fase preliminar de decadência parcial dos itens 2 e 3 da auto-infração, relativamente ao período de maio de 2019 e outubro de 2019, junho de 2019 e outubro de 2009, respectivamente. Isso porque, em se tratando de créditos indevidos, ICMS, para efeito de contagem de prazo decadencial, é aplicado no prazo 173, inciso 1, e não o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, como alega a recorrente, nos termos da súmula 9 de 2017, da qual transcrevo. Deste modo, tendo o auto-infração lavrado em 30 de 2014,
Não há que se falar em decadência, isso que o prazo de 5 anos para o lançamento de ofício de tais períodos expira apenas em 31/12/2024. No tocante à alegação do item 2, da auto-infração por erro de capitalização, se consta o auto-infração infringindo contra infringência do artigo 59, artigo 61, parágrafo 5º, artigo 430 do RICMAS, da qual transcrevo aqui o artigo 59 e o artigo 61 do RICMAS, que trata-se de crédito dos requisitos para crédito do imposto em verbas e seus parágrafos e seus incisos. Por fim, também transcrevo o artigo 430 para tratar de pagamento de imposto diferido ou suspenso. Como se trata-se de lenha de eucalipto, cujo diferimento está previsto no artigo 350, inciso 7 do RICMAS, a decisão de primeira instância brilhantemente menciona o item 8 da resposta à consulta tributária 29686 do 24, sendo qual o lançamento de ICMS incidente na saída da linha de pinos, de araucária ou de eucalipto, com destino ao contribuinte paulista que utilizará na combustão de caldeiras ou fornos, para aplicação direta e consumo instantâneo em processo de industrialização do produto, permanece diferida até a ocorrência de um dos momentos previstos nas linhas A, B, C, inciso 0 do artigo 350 do RICMAS. Neste caso, os termos da decisão normativa CAT 6 de 2016, em caso de utilização das mercadorias com a previsão de diferimento do inciso 7 e 8 do artigo 350, na geração de energia para caldeiras e fornos, considera-se como aplicação direta na industrialização de novos produtos, devendo o imposto ser lançado no momento em que ocorrer a saída do produto resultante dessa industrialização. Ou seja, por expressa previsão, o imposto incidente que linha de eucalipto fica diferido para o momento da saída do produto final da indústria, ainda que aplicado como energia de combustão ou forno. Desse modo, estando as operações glosadas sobre o abrigo do diferimento não sendo cabível o creditamento do imposto, também não há que se falar em erro de capitulação, devendo a infringência apontada no item 2 procede ser mantido. O item 3 do artigo 66, inciso 1 a 5, estabelece que somente é permitido o crédito de imposto relativo às mercadorias que se integram no produto final ou que consomem integralmente no processo produtivo. Ou seja, as partes e peças se desgastam ao longo do tempo, não se integrando ao produto final ou se consumindo diretamente na sua produção, não encerram direito ao crédito, conforme prescreve mencionado no disposto legal, da qual transcrevo o artigo 66 da redação dada para a 10.619, imperada 6.374. O agente fiscal chegou à conclusão de que os produtos escriturados CFLP 1101 e 2101 não são insumos de produção, tendo em vista que não são ingredientes da produção ou produtos intermediários, pois não são empregados nem tampouco consumidos no processo de produção, uma vez que eles se desgastam no processo produtivo e, após o desgaste, são descartados ou foram utilizados na manutenção. Folhas 1. Carreando para os autos demonstrativos com a listagem das operações, folhas 242 e 246. Cópia por amostragem dos documentos fiscais, folha 247, e livro de registros fiscais 297 a 4.441. Neste ponto, vale destacar que o crédito de imposto é admitido apenas para os materiais que se integram ao produto ou que sejam consumidos no processo produtivo, ao teor da decisão normativa CAT 1/2001. O subitem 3.1 da decisão normativa CAT 1/2001 traz a título de exemplo alguns insumos que se desintegram totalmente do processo produtivo, de uma mercadoria que são utilizados neste processo produtivo para limpeza, identificação e desbaste, da qual eu transcrevo. É importante ressaltar que há necessidade de diferenciar insumos consumidos integralmente no processo produtivo dos materiais que são consumidos ao longo do tempo. Estes últimos são classificados como material de uso e consumo do próprio estabelecimento e, conforme a legislação vigente, não encerram o direito ao crédito ICMS, como detalhadamente destacado na resposta à consulta 29314/2024 e 3158/2024. No caso, todos os materiais objeto da auto-infração são utilizados no processo produtivo, todavia se desgastam ao longo do processo produtivo, não integrando física e quimicamente o produto final. São apenas materiais utilizados no processo produtivo, mas não integram o produto final. Para os materiais de uso e consumo que não integram o produto final e não se consomem imediata e integralmente o processo produtivo, o crédito está previsto somente a partir de 1º de janeiro de 2023. Nos termos do artigo 33 da Lei Complementar 87 do BTC, na redação dada trazida da Lei Complementar 171 de 27 de 2009. Neste contexto, o item 3 também deve ser mantido. No tocante ao fato prejuízo gerado, por óbvio, o prejuízo gerado não pode ser considerado apenas para o prejuízo financeiro, tendo em vista que pode ser considerado também um prejuízo de trabalho fiscal desmedido. Antes, pode ser por conhecer o recurso ordinário, negar o provimento, mantendo a decisão a íntegra, a decisão proferida em primeira instância, que julgou procedente os itens 2 e 3 da auto-infração. Assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Doutor Eduardo.
Bem, eu vou ler meu voto que já está registrado. Pedi vista do processo para melhor me manifestar sobre específicas questões trazidas à discussão. Em sessão de julgamento realizada nesta coluna da Câmara, o juiz relator, a quem rendo minhas homenagens e adoto o relatório, conheceu e negou provimento ao recurso ordinário, mantendo as acusações fiscais remanescentes do auto lavrado. Em que pese o bem elaborado voto proferido pelo ilustro relator, discordo da tavênia de parte do mesmo pelos motivos aduzidos a seguir. Então, eu menciono a liquidação dos débitos fiscais relativos aos itens 1, 4, 5, 6 e a remanescência das acusações dos itens 2 e 3. A acusação fiscal do item 2 do auto diz respeito, portanto, ao acreditamento indevido de ICMS em aquisições de mercadorias destinadas à industrialização lenha de eucalipto e que, no entendimento do trabalho fiscal, tiveram destaque indevido do imposto estadual, haja vista o diferimento do lançamento de ICMS para o momento da saída dos produtos resultantes de sua industrialização nos termos do 350.7c do regulamento. Aí eu vou sintetizar aqui esse parágrafo, eu acompanho o relator em relação ao não reconhecimento da decadência parcial do prazo para a concessão do crédito tributário nos termos da súmula 9 de 2017. A recorrida rechaça a argumentação, recorrida à Fazenda Pública, da recorrente de nulidade do auto por cerceamento de defesa, capitulação de infração do item 2 no artigo 430 do regulamento, referente, na realidade, à apuração do ICMS, e não ao acreditamento indevido do imposto estadual. Para tanto, a recorrida sustenta a capitulação da infringência à norma referente ao crédito do imposto, haja vista a menção aos artigos 59 e 61, ambos do regulamento, na autuação fiscal. Acrescenta a menção ao artigo 430 do mesmo diploma normativo, para clarificar que a situação do caso vertente envolve diferimento do lançamento do imposto estadual. Também pondera que o alegado erro de capitulação legal não culmina na nulidade do presente auto, uma vez que o artigo 13 da Lei Paulista 13.457/2009 permite, entre outros, que erros de capitulação da infração ou da penalidade sejam corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa do recurso, não sendo causa de decretação de nulidade. Ao final da descrição da acusação fiscal do item 2, no relato da infração, consta a informação: infringência, artigo 59, 61, parágrafo 5º e 430 do regulamento. Tendo em vista o desacerto do trabalho fiscal quanto à aplicação do artigo 430 do regulamento para o caso concreto, haja vista se tratar de cobrança do ICMS endereçada à figura do responsável, em patente erro de capitulação legal da infração, erro de direito, porquanto a acusação é de creditamento indevido, a decisão de primeira instância excluiu da fundamentação da exigência fiscal referido ao dispositivo legal, artigo 430. Constou, então, dos itens 28 e 29 do D6 um monocrático que, e aí eu transcrevo esses dois itens, se precisar eu leio. Entendo que na situação em que a capitulação legal da infração não corresponde ao relato da infração, como é o caso dos autos, uma vez que o artigo 430 do regulamento versa acerca de falta de pagamento de ICMS pelo responsável, enquanto a alegada infração consubstancia a apropriação indevida de créditos do imposto estadual, deve ser reconhecida a nulidade do auto lavrado por apresentar vício insanável. Por se tratar de matéria de ordem pública, à medida que concerne a direito indisponível, é imperiosa a decretação de ofício de nulidade do auto lavrado, aí no caso, em relação a esse item. Mudança na capitulação legal da infração, na forma realizada na decisão recorrida, evidencia procedimento que resulta em 1. Usurpação de competência da autoridade administrativa lançadora por parte da autoridade administrativa julgadora e 2. Violação do princípio da segurança jurídica, postulado esse que deve permear as relações jurídicas tributárias. Deve ser preservada a associação da figura da autoridade lançadora com a autoridade julgadora, não permitindo dessa forma a atribuição para que o julgador tributário determine ou promova o saneamento das omissões, inexatidões, incorreções e irregularidades. Aí eu cito a doutrina nesse sentido, em que depara justamente sobre
essa distinção de competências entre essas autoridades e acrescenta-se inadmissível a alteração da base legal da infração. É disso que a Lei Estadual 13.457/2009 permite que seja promovido ou ainda determinado o saneamento das omissões, inexatidões, incorreções e irregularidades pelos órgãos de julgamento. Entretanto, não se pode fazer menoscabo do artigo 142, parágrafo único do CTN. E aí eu transcrevo. As omissões, inexatidões, incorreções e irregularidades constatadas no auto conduzem, inevitavelmente, ao reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício, sendo necessária a lavratura de novo auto no que diz respeito à acusação fiscal do item 2. O auto de infração caracteriza autêntico lançamento tributário vinculado, o que significa dizer que devem ser atendidos os comandos previstos no 142 do CTN, com irrestrita obediência à tipificação legal. Cabe à autoridade administrativa competente, em sede de julgamento, apenas examinar a legitimidade do lançamento de ofício decorrente da lavratura do auto, traçando a relação de pertinência entre seus respectivos elementos, a situação fática concreta atribuível ao sujeito passível e o embasamento jurídico adotado, por meio da observância dos preceitos superiores legalmente previstos. As funções administrativa/executiva, lançamento de ofício em razão da lavratura do auto, diligências e providências atinentes à retificação do lançamento de ofício, e a função de julgamento, decisão atinente à legitimidade do lançamento de ofício, não se confundem, havendo impertinência no concomitante exercício de competência para julgar e para promover eventuais correções oriundas do lançamento de ofício. No âmbito do processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, a função de decidir compreende 1. Manter integralmente o lançamento de ofício. 2. Manter parcialmente o lançamento de ofício. 3. Cancelar ou decretar a insubsistência do lançamento de ofício. Ou 4. Converter o julgamento em diligência. Não compete ao julgador tributário promover ou determinar que sejam providenciadas correções, alterações ou modificações no lançamento de ofício, decorrentes de omissões, inexatidões, incorreções ou irregularidades, especialmente porque envolvem típicas providências ligadas ao próprio lançamento de ofício. Reitere-se que o lançamento de ofício é atividade privativa da autoridade lançadora competente, artigo 142 do CTN. Entendimento distinto, além de não atender a um dos requisitos essenciais da validade do ato administrativo, sujeito e competência, diz respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Cristalina, portanto, a necessidade de decretação de nulidade do auto lavrado em relação ao item 2, nos termos expostos. A acusação fiscal do item 3 do auto se refere, como descrito no relato da infração, ao creditamento indevido do ICMS em decorrência da entrada de mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento da recorrente. De acordo com o trabalho fiscal, houve a indevida escrituração das operações nos CFOPs 1101 e 2101, quando corretos seriam os CFOPs 1556 e 2556, compra de material para uso e consumo, uma vez que os produtos não são insumos de produção, não dizem respeito a ingredientes da produção ou produtos intermediários, porque não são empregados ou consumidos no processo de produção. De forma distinta, se desgastariam no processo produtivo e, após o desgaste, seriam descartados. Penso, contudo, que as facas utilizadas nos cortes das carnes comercializadas pela recorrente configuram produtos intermediários, com direito à apropriação dos créditos de ICMS destacados em documento fiscal, dado o desgaste e a imprescindibilidade dos mesmos no processo produtivo, ainda que não se integrem fisicamente ao produto vendido a terceiros. Penso que os produtos adquiridos pela recorrente, entre os quais o disco-corte, navalha, lâmina e faca, são essenciais à atividade econômica da empresa autuada, ao processo produtivo, portanto, havendo que ser considerados produtos intermediários com direito ao crédito do ICMS para fins da não cumulatividade tributária. Como bem esclarecido pela recorrente, o disco de corte é utilizado no corte ponta-tendão, sendo primordial nas operações de separação e processamento no abate de aves, assegurando cortes precisos e contínuos. Ao seu turno, a faca, aí eu trago o número do código, é essencial na desossa de perna da ave, permitindo operações de corte menor e preciso das mesmas. Sem essas e outros bens, fundamentais para a afiação de facas e lâminas, não é possível o corte, a limpeza e a evisceração das aves e, como consequência, a continuidade da atividade da empresa recorrente. Como bem destacou a recorrente, o STJ adotou postura quanto ao direito ao crédito do ICMS
na aquisição de materiais com desgaste gradativo no processo produtivo, cobrando relevo apenas à essencialidade do mesmo na industrialização do produto, ou seja, na atividade fim da empresa. E aí eu reproduzo esse julgado como já feito na peça recursal. Realmente, o consumo imediato e integral do material adquirido, produto secundário, no processo produtivo e a integração física ao produto a ser industrializado não interferem no direito ao crédito do imposto estadual em face de sua aquisição, sendo, na realidade, imprescindível a essencialidade de tal material na atividade na industrialização. Nesses termos, chama atenção a postura do STJ. Trago aqui um outro julgado. Há que se reconhecer a amplitude do conceito de produto secundário, material secundário, com direito ao crédito do CMS, nos moldes da Lei Complementar 87 de 96, artigo 20, parágrafo único, cogitando-se apenas acerca da vinculação dos insumos à atividade fim do estabelecimento. Nesse sentido, e considerando a necessidade da integração do material adquirido e desconsiderando a necessidade da integração do material adquirido no produto final, assim se pronunciou André Mendes Moreira, palmilhando o posicionamento do STJ. Aí eu cito a doutrina. Daniel Carneiro Dix e Michele Viegas Machado observam o posicionamento firmado pela doutrina e pela jurisprudência, consistente na irrelevância do consumo lento e gradual, ou seja, não instantâneo ou imediato, do material no processo produtivo, bem como da não importância no fato do mesmo não integrar fisicamente o bem que é produzido. Enfatizam, para que se assegure o direito ao crédito do CMS, a essencialidade do material adquirido no processo produtivo, nos seguintes termos. Reproduzo doutrina nesse sentido. Embora trate de apreciação de direito ao crédito do ICMS na aquisição de material refratário, o tema aproveita o caso concreto, uma vez que, instado a se manifestar, o STJ sedimentou postura quanto à irrelevância do consumo lento do mesmo no processo produtivo, ainda assim reconhecendo a natureza de produto intermediário, com direito ao crédito do imposto estadual. Assim se manifestou o STJ. Aí eu reproduzo a parte que tem relevância. A essencialidade do material adquirido no processo produtivo e o consumo do mesmo durante a atividade de industrialização, em contraposição ao argumento equivocado da necessidade de consumo imediato integral, além da errônea assertiva de que o bem adquirido seja incorporado fisicamente ao produto industrializado, são as circunstâncias a serem consideradas para a aferição do direito ao crédito do CMS. Nesse sentido, os tribunais pátrios assim se manifestaram. Aí eu trago aqui julgado do TJ de São Paulo, do STF e do STF. Resta claro que, diferente dos produtos intermediários cujos créditos foram glosados no autolavrado, bens de uso e consumo são aqueles que não são essenciais no processo produtivo. Nesse sentido, oportunos os ensinamentos de Eduardo Maneira e Marcos Corrêa Piqueira, mais, a saber. Aí eu trago também as lições dessa doutrina. Tecidas essas considerações, reconheço a natureza de produtos intermediários os aludidos bens utilizados no processo produtivo da recorrente e, por reconhecer o direito ao crédito do CMS, entendo pela ilegitimidade da acusação fiscal do item 3 do auto-lavrado. Em face do exposto, anulo o presente auto no que atina a acusação fiscal do item 2 do auto e julgo improcedente a acusação fiscal do item 3 em decorrência de sua insubsistência. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. Um momentinho. Muito bem. Os votos já estão registrados. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciar a votação, por 3 votos a 1, sagrou-se vencedor o voto do Dr. Carlos Henrique. Então, o recurso ordinário de Alimentos foi conhecido e não provido.
Agradeço, presidente, doutora Caroline, um bom dia. Agradeço a todos, desejo um bom trabalho. Obrigada. Obrigado, bom dia. Passar para o site RF Comércio Sistemas Limitado, recurso misto, minha relatoria. Só um momento que eu vou registrar a ausência do patrono. Muito bem, recurso ordinário, recurso de ofício. São 9 acusações fiscais, que registraram-se indevidamente ICMS, por haver escriturado os documentos fiscais de saída de sua emissão como se fosse documento de entrada, ou seja, as referentes operações geraram crédito de ICMS e deveriam ter sido escriturados no livro de registro de saídas. Porém, o contribuinte ao escritório dos documentos fiscais do livro de registro de entradas efetuou o creditamento indevido de ICMS destacado dos referidos documentos. Deixar de pagar ICMS por haver emitido documentos fiscais de saídas de sua emissão e não ter escriturado o livro de registro de saídas. O contribuinte escriturou de maneira indevida os referidos documentos fiscais do livro de registro de entradas, ou seja, os referidos operações geraram débito de ICMS e deveriam ter sido escriturados no livro de saídas. Deixar de pagar ICMS nos meses de julho a setembro de 2023 por ter emitido os documentos fiscais de saída de sua emissão e não ter escriturado o livro de saídas. Deixar de escriturar no livro de saídas a escrituração fiscal digital, as notas fiscais eletrônicas de saída de sua emissão, sendo que já se encontraram escrituradas as operações do período. As operações internas não estão sujeitas ao pagamento de imposto. Emitir documento fiscal de entrada sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento. Deixar de emitir documento fiscal de saída e devolver mercadoria enviada para teste no estabelecimento autuado. O contribuinte recebeu através da nota fiscal eletrônica como tal mercadoria para ser testada no seu estabelecimento. Porém, até o fim do exercício de 2023, não existe documento fiscal de saída que retorne essa mercadoria ao proprietário da mesma. No evento 2023, virado por ocasião da escrituração fiscal digital, não conseguiu uma mercadoria de terceiro sob sua posse, ou seja, a mercadoria foi devolvida sem emissão do correspondente documento fiscal. Emitir documentos fiscais de saída sem a correspondente saída da mercadoria do estabelecimento. O contribuinte em resposta ao fisco reconheceu que os documentos foram emitidos em duplicidade. Deixar de emitir documentos fiscais de saída e devolver mercadorias enviadas para industrialização no estabelecimento autuado. O contribuinte recebeu, através de notas fiscais tais e quais, mercadorias para ser industrializadas em seu estabelecimento. Porém, até o exercício de 2023, não existe documento fiscal de saída que retorne essas mercadorias ao proprietário das mesmas. Deixar de pagar no mês de junho de 2023 por haver emitido documento fiscal de saída de sua emissão e não ter escriturado corretamente o livro de saídas. O contribuinte escriturou o referido documento fiscal sem o valor de semestre destacado. Adição à primeira instância, julgo improcedente o item 2 e procedente demais itens do AIM. A doutora imputação fiscal ofertou parecer, propugnando não provimento cujo ofício. O contribuinte apresentou contra-razões em recurso ordinário, requerendo não provimento cujo ofício o cancelamento dos itens 1.1, 2.3 e 2.9, 3.4 e os itens 4.5 a 4.8 do AIM. Subsidiariamente, a limitação da penalidade nos termos do artigo 84 da Lei 6374 ou a aplicação da despesa fiscal, conforme dispõe a portaria SR número 51/2023. A doutora imputação fiscal manifestou-se por não provimento ordinário e o relatório. Vou passar ao voto. Inicialmente, apreciou o recurso de ofício. A adição primeira instância cancelou o item 2 do AIM nos seguintes termos. No relato de infração do seu item 2, a autoridade fiscal aponta a falta de pagamento do ICMS, referente ao mês de agosto de 2023, devido à emissão de documentos fiscais de saída listados no administrativo 2, sem o respectivo registro no livro de saídas.
Contudo, essa conclusão é equivocada, uma vez que as notas fiscais mencionadas no demonstrativo 2 foram devidamente escrituradas no registro de saídas. Conforme demonstrado nas imagens postas em sua defesa, que apresenta o livro de saídas, verificou que todas as notas fiscais listadas no demonstrativo 2 foram efetivamente escrituradas em total conformidade com os registros legais. O auditor fiscal autuante reconheceu o fato de que as referidas notas fiscais foram devidamente escrituradas, folhas 397, transcrita aqui no meu voto. Embora a decisão primeira tenha se equivocado com a citação das folhas 379 a 381, como sendo livre de saídas, verifique-se em contas as folhas 340 a 341. E se constata que as notas fiscais em questão estão escrituradas, sendo, portanto, improcedente a acusação do item 2 do AIM. Pressuposto com isso, nego pelo limite de ofício. Passa a apreciar o recurso ordinário. Quanto ao item 1 do AIM, diversamente ligado, a duplicidade de escrituração entre livros de registro de entrada e saídas não tem reflexo meramente formal. O débito escriturário de registro de saídas é correto, uma vez que se refere aos fiscais de saídas de mercadorias tributadas. Assim, o crédito devidamente escriturado de registro de entradas impacta na apuração do imposto, uma vez que é elevado a apuração do imposto, compensando os débitos devidos, o que resulta em recolhimento a menor de semestre, ou seja, a repercussão tributária concreta. Assim, taxa de inflação e natureza material, não apenas formal, estão devidamente materializadas. Destaque mantém integralmente o item 1 do AIM. Quanto ao item 3 do AIM, não se razão a recorrente suas alegações. É fato incontroverso que as notas fiscais de saídas listadas folhas 11 foram emitidas pela autuada, uma vez que não há negativa por parte dela. De diversa maneira ligada, a imputação fiscal não se baseou apenas na leitura automatizada do arquivo XML, mas sim no próprio registro de saídas, folhas 321 a 343, que não se encontra onde não se encontra a escrituração de das notas fiscais. Ou seja, hoje o confronto referido fiscal. Assim, não há erro de leitura nem necessidade de cruzamentos, uma vez que a escrituração das notas fiscais de saídas é realizada diretamente no livro de saídas, no seu artigo 215 do regulamento, de modo que a sua falta se verifica exatamente nele. Há prejudicialidade e recolhimento menor, uma vez que com a falta de escrituração das notas fiscais de saídas, o imposto devido às operações não é declarado, ou seja, é omitido e, consequentemente, não pago, não se tratando, portanto, de maneira formal ou de escrituração, sem a supressão do imposto. Assim, descabe a aplicação do artigo 35A da Lei 74 e da Portaria SRE 52/2023. Destaque mantém integralmente o item 3 do AIM. Quanto ao item 9 do AIM, diversamente delegado, não se trata de diversas notas fiscais, nem de remessas simbólicas ou operações de transferência sem incidente de semestre, mas sim de apenas uma única nota fiscal, conforme as folhas 18, destinada à Vale SA. Efetuada a consulta pública na fiscal eletrônica, verifica que se trata de venda e produção de estabelecimento, ou seja, não se refere a remessa simbólica nem de transferência. Há prejudicialidade e recolhimento menor, uma vez que com a emissão da nota fiscal de saída, sem destaque semestre, o imposto devido às operações não é declarado, ou seja, omitido, e, consequentemente, não pago, não se tratando, portanto, de maneira formal ou de escrituração, sem a supressão do imposto. Assim, descabe a aplicação do artigo 85A da Lei 74 e da Portaria SRE 52/2023. Quanto aos itens 5 e 6 do AIM, não se razão a recorrente suas alegações. Em relação ao item 5 do AIM, a recorrente alega que, abre aspas, a nota fiscal em questão decorre da movimentação legítima, vinculada a operações de retorno de materiais ou insumos previamente remetidos a terceiros para teste, amostra ou análise. A ausência de movimentação física nos modos convencionais não descaracteriza a operação comercial, nem tampouco configura infração de legislação tributária, sobretudo quando toda a movimentação está devidamente documentada e registrada em escrituração fiscal. No entanto, trata-se de informações sem apresentação de qualquer fundamento legal e destituídas de quaisquer provas. De fato, houve a autuada emitiu nota fiscal de entrada, fato não negado, e não soube explicar a emissão dela. Foi 358. A nota fiscal 12.358 corresponde à nota fiscal 12.392. Não temos como explicar o motivo da emissão própria da nota fiscal de entrada. Também não foram apresentadas provas da efetiva entrada da mercadoria, tampouco como exposto fundamento legal e provas para justificar a ausência dela. Assim, tendo de estar caracterizada a acusação fiscal. No entanto, não havendo mercadoria, não há fato gerador a ensejar registro do imposto. A situação poderia caracterizar a crédito indevido, no entanto, não é objeto da acusação do item 5 do AIM. No tocante ao item 6 do AIM, não se trata de infração formal, uma vez que a falta de emissão de nota fiscal de saída da mercadoria dá ensejo registro do imposto pelo fato de gerador ocorrido e omitido pela autuada. Alega que o fisco deveria verificar a eventual ocorrência de devolução parcial, remessa simbólica, erro da escrituração, da devolução, ou mesmo emissão na fiscal pela própria remetente. No entanto, o ônus explicar e provar é da recorrente.
Observo entendimento nesse sentido, Isabel Luciano, no livro Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contexto Fiscal Paulista, transcrito em meu voto. É fato não controvertido que, pela autuada, que recebeu a mercadoria através da nota fiscal eletrônica 23183, para ser testado em seu estabelecimento. Deste modo, a mercadoria estava na posse da autuada desde 11 de 2023, e a recorrente não explica nem prova a razão dela não constar no inventário de 2023, limitando-se a transferir o bônus da prova em seu favor, dos fatos declarados para próprios livros fiscais ao fisco, o que é descabido como acima exposto. Há prejuízo zerado e recolhimento é menor, uma vez que a falta de emissão fiscal de saída, o imposto devido à superação não é declarado, ou seja, é obtido e, consequentemente, não pago, não se tratando, portanto, de melhor informal ou escrituração sem superação do imposto. Assim, descabe a aplicação do artigo 85A. Acho que o presidente travou. Travou, né? Sim. Ainda para a aplicação da portaria SE 51/2023, o contribuinte não pode ter sido autuado por qualquer das infrações previstas no artigo 85 da Lei 6374, ou notificado nos termos do artigo 2º nos últimos 3 anos e não possui débitos inscritos ou não em dívida ativa, ou caso possua, estiver em corrigibilidade suspensa conforme os incisos 4 e 5 do artigo 1º, condições essas não demonstradas pela autuada. O artigo 35A da Lei 6374 limita a aplicação das multas sem registro do imposto a 1% do valor do total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos últimos 12 meses anteriores ao da lavatura da inflação. A multa do item 5 do AIM é de R$ 4.771,26. O valor esse inferior a 1% do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores à lavatura da inflação, bastando verificar os totais de operações de saídas consideradas de saídas de 11 de 2023, cujo valor total é de mais de R$ 4 milhões. Start mantendo igualmente a agência do imposto e afasta a agência do imposto do item 5 do AIM, e mantendo igualmente a agência do item 6 do AIM. Quanto ao item 4 do AIM, diversamente delegado, há provas da não escrituração dos fiscais de saídas, as folhas 12. Verificando níveis de saídas, não há escrituração devido às notas fiscais e a própria autuada confirmou a ausência de escrituração, folhas 359. Por fim, a autoridade relaciona aos fiscais que não foram escriturados. Com relação a esse ponto, o contribuinte revisou a escrituração e confirmou a não escrituração. Não se trata de fato gerador, uma vez que houve saída de mercadorias. Diversamente do direito penal, o dolo, fraude e má-fé não são condições para aplicação penais tributárias, especialmente para as infrações cometidas com ato exclusivo do contribuinte, como no caso da falsa escrituração de notas fiscais, conforme artigo 136 do CTI. Não é aplicável a portaria SR 51, como exposto no item 6 deste voto. A agência do item 4 do AIM é de R$ 104.748,95. Valor esse inferior a 1% do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores da lavatura da inflação, passando a verificar os valores totais de operações de saídas considerando o nível de saídas de 2023, onde somente o nível de saídas de 8 de 2023, 10 de 2023 e 11 de 2023, o valor total é de mais de 8 milhões, 5 milhões e 4 milhões de reais, respectivamente. Start mantém igualmente o item 4 do AIM. Quanto ao item 7 do AIM, a recorrente reconhece a inflação formal de ação tributária, folhas 446. A emissão de notas fiscais de retorno de instalação e duplicidade, sobre as quais não há o incidente de imposto, ainda que sob aspecto formal configure a inflação de ação tributária, em seu aspecto material é que realmente importa, não se reveste de licitude, simplesmente porque não houve qualquer prejuízo ao fisco. Assim, reconhecida a inflação, a legislação tributária. Não se pode mitigar a relevância de obrigações acessórias ou instrumentais, uma vez que elas são impostas no interesse da fiscalização e da arrecadação, como disposto no parágrafo 2º do artigo 103 do CTN. Nesse sentido, segundo o Hugo de Brito Machado, a obrigação acessória institui a legislação, que é lei em sentido amplo, sempre no interesse da arrecadação e fiscalização de tributos. A Câmara sobre esse título exposto no processo T3 367416/2008. Relator Dr. Augusto Toscano. Defende a recorrente que a ausência da má-fé e de prejuízo do erário não tem como dono descaracterizar a inflação. Tem cabimento à alegação, uma vez que, independente da lesão ou erário da boa-fé, não há ocorrência da inflação tributária. Assim, a licitude quando o contribuinte descumpre quaisquer obrigações previstas na legislação tributária, quer de natureza formal, quer de natureza material.
Como exposto no item precedente desse voto, o dolo, falta de simulação não são condições para aplicação de penalidades pecuniárias tributárias. A multa do item 7 é de R$ 1.962.932,76. Ou seja, para que esse valor fosse inferior a 1% do valor total para a prestação de saída de serviço realizado pelo estabelecido infrator nos últimos 12 meses anteriores à inflação, esse valor teria de ser superior a 196 milhões. O dolo, como instrumento da aplicação de 85A da elemento 74, não consta da altura da inflação, ocorre somente na manifestação fiscal após a apresentação da defesa, tendo sido justificada em seguintes termos. Por fim, a autoridade relacionada aos fiscais das quais não foram escrituradas. Com relação a esse ponto, o contribuinte revisou a escrituração e confirma a não escrituração. Entendo que a confissão não traduz necessariamente o dolo, podendo se tratar de erro, cuja intenção deve ser provada, o que não vislumbra nos autos no item 7 do AIM, que não se refere à falta de escritura das notas fiscais, mas à emissão de notas fiscais não tributárias de duplicidade no retorno de mercadorias e que foram escriturários fiscais. Assim, entendo aplicável o artigo 85A da Lei 74 de modo a limitar a multa para 1% do valor total das operações de saídas e operações de serviço realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da inflação, como previsto na norma. Start mantém a acusação do incerto, vai limitando a multa para 1% do valor total das operações, das saídas e prestações de serviço realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da inflação. Quanto ao item 8 do AIN, não se trata de presunção arbitrária e infundada, uma vez que, em fato incontroverso, não negar pela recorrente que recebeu as mercadorias para instrumentação, ou seja, as entradas do seu estabelecimento em vista de inventário de 2023, as mercadorias não constam no estoque terceiro sobre sua aposta, sendo prova documental concreto. Diversamente ligado, não possui nos autos quaisquer provas que os retornos ocorreram regularmente com a devida baixa contábil e fiscal, ou seja, não foram apresentadas devidas notas fiscais de retorno e mercadorias aos encomendantes. Como já exposto no item 7 desse voto, o dólar faz simulação, não são condições para aplicação de penalidades tributárias. Assim, a ilicitude contra contribuintes com quaisquer das obrigações previstas na legislação tributária, quer de natureza formal, quer de natureza material. Os elementos do auto supramencionados não suscitam dúvidas antes da aplicação do artigo 112 CTN. A atenuação afastamento da multa sob argumento da razoabilidade e proporcionalidade não pode ser recolhida ao julgamento, que tem a obrigação de aplicar expressamente o prejuízo da lei. A administração pública deve atender à legalidade, o artigo 28 da Lei 674, veda o órgão de julgamento afastar a aplicação de lei e salvar as hipóteses por seus incisos. Assim, estando a multa expressamente prevista em lei, artigo 85, inciso 4, linha A da Lei 674, o órgão de julgamento não pode afastar a sua aplicação. Então, destaque materialmente o item 8 do AIM. Quanto à ligação multa confiscatória, a matéria se classificar nesse Câmara Superior desse TIT, de acordo com o entendimento exposto pelo CDT 8, 4042, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Quanto ao item 8 do BAM, a exigência de R$ 4.664,43 e 4.000... Desculpe, aqui é um erro de digitação. Só um momento que depois vou fazer a correção. Quanto ao item 8 do BAM, a exigência de R$ 4.664,43, valor este inferior a 1% do valor total das operações de saída e prestações de serviço realizadas pelo contribuinte infrator nos 12 meses anteriores ao valor da inflação, bastando verificar os totais das operações de saídas considerando o déficit de saídas de 2023. Assim, o valor X do item 8 do AIM é inferior ao limite máximo previsto no artigo 85A da Lei 74. Foi exposto com isso do parcial público jornada. Em suma, item 1 do AIM integralmente mantido. Item 2 do AIM integralmente cancelado. Item 3 do AIM integralmente mantido. Item 4 integralmente mantido. Item 5 mantido integralmente a multa, excluída integralmente o imposto. Item 6 do AIM mantido integralmente. Item 7 do AIM limitar a multa para 1% do valor total de operações de prestação de serviço realizado pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavatura da inflação, conforme consta das dias do período. Item 8 do AIM integralmente mantido. Item 9 do AIM integralmente mantido. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer a pequena correção de digitação.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o processo de RFR Comércio e Sistemas Limitada, o recurso de ofício foi conhecido e não provido. O recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Passa ao processo de Salles Distribuidor Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Não há protesto por sustentação oral. Muito bem, doutor Eduardo. Já é possível disponibilizar o voto? Bem, está registrado o voto. Indo mais adiante no mesmo, né, depois da transcrição das acusações, eu digo que as acusações fiscais dizem respeito, portanto, aí o item 1. São 4 itens. O item 1. Falta de escrituração de notas fiscais relativas às entradas de mercadorias no estabelecimento, referentes a operações tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações dos períodos. Esse é o item 1. Falta de escrituração, aí o item 2 é a mesma coisa, só que é referente a operações não tributadas. Item 3. Creditamento indevido do ICMS, sem que houvesse apresentação de documentos ou justificativas que comprovassem a origem dos créditos. E o item 4, emissão de notas de saídas de mercadoria sem a correspondente saída do estabelecimento. Então, na verdade, aqui houve a emissão de nota da autuada para a própria autuada, para o mesmo estabelecimento. A recorrente sustenta a inadequação do fato à hipótese de incidência da lei aplicada e o desrespeito na autuação fiscal ao princípio da tipicidade tributária, legalidade estrita. Afirma que as acusações fiscais contidas nos itens 1, 2 e 4 do auto configuram um mero, abre aspas, equívoco clássico de escrituração fiscal, fecha aspas, afastando-se assim de prática ilegal passível de sanção. Se insurge em relação às mencionadas acusações fiscais com a assertiva de que houver a devida resposta à notificação a ela recorrente destinadas durante o trabalho fiscal. Entende que, por ter esclarecido os fatos, inclusive com a apresentação de provas, além de ter corrigido os atos praticados com desacerto, não houvera prejuízo ao erário bandeirante e, assim, não se justificariam as penalidades praticadas. Para ser mais claro, observo que, em relação às condutas que resultaram posteriormente nas acusações fiscais dos itens 1 e 2 do auto, na resposta à notificação assinada pela senhora Terezinha Espósito Salles, referente, aí eu trago o número do OSF, as folhas 3.490 do processo, é informada a emissão de notas fiscais e o recebimento das mercadorias nelas descritas no estabelecimento da recorrente, com o esclarecimento da não realização das escriturações fiscais por falha operacional, tendo em vista a falta de ciência da aquisição das mesmas mercadorias ao departamento responsável da empresa. No entanto, fora destacada a apropriação dos correlatos créditos do ICMS, cujos débitos haviam sido destacados nas notas fiscais a ela recorrente emitidas. Em documento distinto, assinado pela mesma signatária, resposta à notificação relacionada igualmente
aí eu me refiro à mesma OSF, e datado de 16 de janeiro de 25, observa, né, a signatária, que os créditos de ICMS apropriados dizem respeito a operações mercantis realizadas com pessoas jurídicas inidôneas e que, por esse motivo, estariam, abre aspas, corrigindo as escriturações fiscais para ajuste e correção das declarações de ICMS, fecha aspas. Evidencio que referido comportamento da recorrente culminou na acusação fiscal do item 3 do auto lavrado. Finalmente, em terceira resposta à notificação, constando a mesma signatária, desta vez em 16 de janeiro de 25, e relacionada ao que veio a ser a acusação fiscal do item 4 do auto, emissão de notas da recorrente contra ela própria, a recorrente informou tratar-se de documentação fiscal emitida de forma equivocada porque estaria, na realidade, relacionada ao uso e consumo interno, sendo que o correto seria a emissão como, abre aspas, baixa de estoque, detalhando uso, consumo e ou perdimento de mercadoria, fecha aspas. No sentido da recorrente, houve acatamento à solicitação da autoridade fiscal, assim como a devida prestação de informações e justificativas a cada fato questionado, respondendo assim às intimações com a prestação dos devidos esclarecimentos ao agente fiscal de rendas competente. Se extrai ainda da peça recursal a afirmação de que o trabalho fiscal violou o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, protegido no artigo 151.1 da Constituição, assim como no 97 do CTN. Constato, todavia, subsunção dos fatos ocorridos no caso concreto. E aí eu menciono, né, cada um dos itens. Subsunção, as hipóteses descritas na norma tributária, fragilizando o entendimento da recorrente de pretensa inexistência de relação entre cenários fáticos envolvendo a recorrente e as situações retratadas no ordenamento jurídico. Se revela patente a adequação da norma aos fatos ensejadores da cobrança fazendária, não havendo que se falar em erro de tipificação legal. Isso porque, não bastasse conclusão do trabalho fiscal nesse sentido, as respostas às indagações fazendárias durante o trabalho fiscal evidenciam confissão pela recorrente dos erros praticados em desatenção à legislação tributária. Além disso, as condutas da recorrente relativas aos itens 1 e 2 do auto foram precisamente descritas no relatório da infração e relatório circunstanciado, com a devida subsunção às correspondentes hipóteses normativas, haja vista o nexo causal com as capitulações legais das infrações, artigos 214 e 205A do regulamento, e respectivas penalidades, artigo 85.5A, combinado com os parágrafos 2º, 9º e 10 da Lei 6374. Similarmente, a subsunção dos fatos às correlatas hipóteses previstas em lei ocorreu no que diz respeito à acusação fiscal do item 3, capitulação da infração dos artigos 61 e 63 do regulamento e capitulação da multa no 85.2J da Lei 6374, assim como do item 4 do auto de infração, capitulação da infração no 204 do regulamento e da multa no 85.4B da Lei 6374. Diferente do que externa recorrente, não consta do processo a correção, retificação dos equívocos por ela cometidos e, com menor razão, antes do lançamento de ofício. Ademais, a aludida argumentação, reitere-se, destituída de prova embasá-la, se apresenta de forma genérica e superficial no recurso ordinário, o que impossibilita aferir sua veracidade. Imperiosa seria a apresentação de tais alegações de forma detalhada e devidamente acompanhadas dos documentos aptos a resguardar as assertivas de regularização dos erros praticados. Ainda assim, ou seja, conquanto se admitisse hipoteticamente as alegadas retificações a cargo da recorrente, não haveria como dar guarida à sua pretensão, afastamento de penalidades, pois o reconhecimento da denúncia espontânea do contribuinte se perfaz, mediante iniciativa do particular, apenas em momento anterior ao início do procedimento de fiscalização. A norma é precisa
em conformidade com o que dispõe o artigo 138, parágrafo único do CTN. Aí eu transcrevo esse artigo. É incontroverso nos autos que suposto expediente da recorrente, consubstanciado na retificação dos equívocos cometidos atinentes à acusação de creditamento indevido do ICMS, item 3, somente teria ocorrido após e não antes do início do procedimento de fiscalização. A própria declaração da recorrente corrobora essa constatação, à medida que exterioriza comportamento futuro, isto é, ainda a ser adotado, ao afirmar que, abre aspas, estamos corrigindo as escriturações fiscais, folhas 3535, em que pese a prévia notificação do agente fiscal de rendas competente, em virtude de procedimento de fiscalização já em curso. No que concerne às acusações fiscais dos itens 1, 2 e 4 do presente auto, sequer consta das correspondentes respostas à notificação fazendária menção de providências visando a regularização das situações que não observam a legislação tributária pertinente. Feitas essas ponderações, rechaço a pretendida aplicação do artigo 100, inciso 3º do CTN ao caso vertente. No caso, o defendido reconhecimento do dispositivo legal como norma complementar do direito tributário no caso de prática reiterada da autoridade administrativa. E aí eu rechaço simplesmente porque a jurisprudência deste egrégio tribunal condiciona o reconhecimento da denúncia espontânea, com afastamento das multas imputadas, a regularização do contribuinte, por iniciativa própria, tão somente em momento anterior ao início do processo de fiscalização, o que não ocorreu no caso concreto. Como salientado, é inconteste a confissão da recorrente quanto às condutas praticadas em desrespeito ao ordenamento jurídico, como se extrai das referidas respostas à notificação feita pelo trabalho fiscal. No caso das acusações fiscais dos itens 1 e 2, falta de escrituração de notas de entrada em operações tributadas e não tributadas, o próprio recurso, folhas 3540, acentua que, abre aspas, a ausência de escrituração nos livros fiscais foi fruto de falha sistêmica interna, fecha aspas, o que implica infração não passível de questionamento. Comungo da postura da recorrente de que, 1. Essas acusações fiscais não culminaram em prejuízo ao fisco paulista. 2. Não se constatou conduta marcada por dolo, fraude ou simulação. E 3. O erro meramente formal pode ensejar o afastamento ou a redução das penalidades aplicadas. Apesar das acusações fiscais dos itens 1 e 2, falta de escrituração de nota de entrada, item 4, emissão de nota de saída de mercadoria do estabelecimento da recorrente sem que referido fato ocorresse, aparentemente não implicarem em falta de pagamento de ICMS e, a princípio, tampouco caracterizar intuito de sonegação do imposto estadual ou de qualquer outra vantagem ilícita em desfavor da Fazenda Pública Paulista, referidos objetivos contidos na legislação tributária, aqui era referidos, acho que, requisitos objetivos contidos na legislação tributária, artigo 92 da Lei 6374 e correspondente 527-A do regulamento, deveriam ser demonstrados na peça recursal para relevação e redução da penalidade. É requisito implícito para a relevação ou aplicação da dosimetria da pena, requerimento específico, expresso e fundamentado pelo particular, em que demonstra a inexistência de prejuízo ao erário paulista e que seu porte econômico autoriza a desconsideração ou a atenuação da sanção considerada pelo fisco paulista. A relevação ou redução da penalidade não configura matéria de ordem pública, diferente, por exemplo, da hipótese de decadência do prazo para a constituição do crédito tributário, não autorizando destarte sua apreciação de ofício pelo julgador em atividade jurisdicional de dosimetria ex officio. Do contrário, estar-se-á diante de inexistência de limites para o conhecimento e julgamento da referida matéria em autêntico julgado extra petita, com inobservância ao artigo 45, parágrafo 5º da Lei Paulista 13.457/2009, norma que disciplina o processo administrativo fiscal no Estado de São Paulo. Como se não bastasse, seria permitida, em oposição ao ordenamento jurídico,
a possibilidade de alegação da matéria em comento em qualquer grau de jurisdição, sem sujeição aos efeitos da preclusão. Pondero, para que não remaneça dúvida, que embora o artigo 527-A do Regulamento do CMS, artigo 92 da Lei 6374, consista em regra de estrutura, uma vez que outorga competência ao julgador, além de estabelecer pressupostos, requisitos para a gradação, dosimetria da pena em consonância com os princípios constitucionais e, sendo norma cogente, é de obrigatória apreciação, fundamentada pelo julgador, poder, dever do mesmo, demanda análise de seus requisitos pelo contribuinte para correspondente prestação jurisdicional. Nesses termos, igualmente seria de rigor que a recorrente examinasse o atendimento aos requisitos subjetivos do parágrafo 3º do artigo 527-A do regulamento, fase propriamente dita da dosimetria da penalidade, para a relevação da sanção aplicada, atinentes 1. Ao seu porte econômico, capacidade econômica do contribuinte para absorver a penalidade, de modo que a sanção seja eficaz, inibindo o comportamento futuro, e 2. Aos antecedentes fiscais. Não foi, contudo, o que ocorreu no caso concreto, diante do silêncio da recorrente quanto a esses pontos. Caso a recorrente houvesse debruçado sobre esses requisitos, acompanhados de provas, com base nesses elementos e ainda, considerando as circunstâncias do caso concreto, caberia ao julgador deste egrégio tribunal analisar a possibilidade de relevação ou redução das penalidades, tendo em vista os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pondero ainda que, ao sustentar o caráter confiscatório das penalidades aplicadas, somatória das multas redundando em mais de 211% do valor do imposto estadual exigido, em vilipêndio do artigo 154 da Constituição Federal, a recorrente aborda a matéria de índole constitucional e que, nos moldes do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não pode ser apreciada pelos julgadores deste egrégio tribunal. E aí eu transcrevo o artigo 28. Não demonstradas as circunstâncias que excepcionam a aplicação do caput do artigo 28, não há como acolher específica pretensão da recorrente. No que concerne à acusação fiscal do item 3 do auto, consistente na apropriação indevida de crédito do CMS, penso que não é suficiente para o afastamento da exigência fazendária a genérica assertiva no recurso ordinário de que agira de boa-fé com terceiros considerados inidôneos perante o fisco paulista. Mandamental a efetiva demonstração de boa-fé no perfazimento de negócios jurídicos com terceiros em situação irregular com o fisco, para o afastamento da glosa dos créditos CMS, afastamento da responsabilidade objetiva preconizada no artigo 136 do CTN, em atendimento à súmula 509 do STJ. Ao deparar sobre a matéria, o tribunal sedimentou diretriz segundo a qual, e aí a súmula 509, é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do CMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Cabia à recorrente, mediante a apresentação de determinado conjunto probatório, exemplo, publicação de declaração de inidoneidade de terceiro, provas de pagamento pela aquisição das mercadorias, correspondências eletrônicas com os fornecedores, etc., e explicações no recurso ordinário, demonstrar de forma inequívoca sua boa-fé, de sorte a rechaçar a acusação fiscal. A recorrente não agiu dessa forma, deixando de aproveitar o momento processual oportuno para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sua peça recursal. Ainda no que diz respeito a essa celeuma, acrescento a impossibilidade de relevação ou redução da penalidade nos lindes do artigo 527-A do regulamento pela acusação fiscal, creditamento indevido do CMS, implicar em falta de pagamento do imposto estadual. Divirjo do posicionamento quanto à imprescindibilidade da aplicação do artigo 102 do CTN, mediante interpretação mais favorável ao contribuinte, recorrente. Isso porque, diante das conclusões do trabalho fiscal, consistentes nas infrações escritas e na confirmação da recorrente no mesmo sentido, não há dúvida quanto ao acerto na constituição dos créditos tributários. Em outros termos, não há lógica no objetivo de consideração do artigo 112 do CTN, se a própria parte litigante, que requer a aplicação do dispositivo legal, é a mesma que espanca qualquer dúvida ao admitir a prática das infrações. A recorrente não reconheceu a prática de dolo, fraude ou simulação em seu comportamento,
mas reconheceu, reitera-se, o deslide nos procedimentos adotados. Como mencionado, é nítida a subsunção dos fatos às normas, com o adendo de que a recorrente reconhece expressamente as 4 infrações cometidas. Não se cogita da autuação fiscal por não atendimento às notificações fazendárias, mas pela não apresentação de documentos e justificativas suficientes para a demonstração da ilegitimidade da exigência dos débitos fiscais. Oportuna transcrição de semelhante entendimento contido nas contrarrazões ao recurso ordinário. E aí eu transcrevo o item 13 das contrarrazões. Em face do exposto, conheço e nego provimento ao recurso ordinário, mantendo o auto lavrado. É assim como voto, presidente. Está sem som, presidente. Desculpe. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Salles Distribuidora Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 14 de outubro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Luiz Felipe encerrar a gravação.